E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre conjuntos, com a nossa primeira aula, a qual nós vamos falar o início do assunto de conjuntos. Noção de conjuntos, representação de um conjunto, número de elementos de um conjunto e relação de pertinência. Vamos lá. O que é um conjunto? Matematicamente falando, conjunto é um conceito primitivo, ou seja, não existe uma definição formal. Conjunto pode ser várias coisas. Por exemplo, eu posso ter em uma sala de aula vários conjuntos. Conjunto de alunos, conjunto de bancas, conjunto de um professor e assim por diante. Um estojo escolar é um conjunto de lápis. Um dia ensolarado numa praia é um conjunto de banhistas. Um conjunto residencial, conjunto de casas, de apartamentos. Uma partida de futebol, conjunto de torcedores, de jogadores. Então, podemos ter vários tipos de conjuntos, mas matematicamente falando, o que nos interessa são conjuntos numéricos. Mas aí eu tenho que ter uma forma de representar esses conjuntos. E como é que eu vou representar um conjunto? Basicamente, temos três formas. A primeira, através de diagrama, o famoso diagrama de Venn. E o que seria esse diagrama de Venn? Simples. Aquele balãozinho no qual, no seu interior, nós colocamos elementos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estão os elementos, cada um dos números são os elementos do meu conjunto. Agora eu vou ter que nomear para poder identificar o conjunto. Para isso, utilizo uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Conjunto A. Certo, e quais são as outras formas de representarmos um conjunto? Bom, a segunda forma é a forma tabular. E como seria essa forma tabular? Simples. A forma tabular é você colocar todos os elementos, por extenso, ou seja, elemento A, elemento, entre chaves. Então, teria o seguinte, conjunto A seria o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E a terceira forma seria através de uma propriedade. O que seria isso? É uma característica dos elementos. Então, nesse caso, eu poderia dizer o seguinte. Conjunto A é o conjunto formado pelos elementos X. X vai ser os nossos elementos, pertencente aos números naturais. Então, já sei que o meu elemento, o X, é um número natural. Mas espera aí, números naturais são infinitos. Então, vou ter que especificar, ser mais preciso nessa característica, nessa propriedade. Tal que 0 menor do que x, que é menor do que 6. Aí eu teria, então, uma propriedade característica desses números que me interessam, identificando claramente quais são os meus elementos. Ok? Número de elementos de um conjunto. Como é que eu posso identificar, como é que eu posso informar a quantidade de elementos de um conjunto? Simples. A simbologia que nós iremos utilizar seria essa aqui. N, A. Isso aqui está indicando número de elementos do conjunto A. Será igual, no caso aqui, nosso exemplo, nosso conjunto possui 5 elementos. Então, está identificado aí o número de elementos do nosso conjunto. Relação de pertinência. Essa relação você vai utilizar sempre que você for fazer uma relação entre elementos e conjunto. Por exemplo, eu posso afirmar que o 3 pertence ao conjunto A. O 7 não pertence. Para isso, nós utilizamos dois símbolos. O pertence e o não pertence. 3 pertence ao conjunto A. 7 não pertence ao conjunto A. Então, aqui eu estou dizendo que o 3 faz parte de A. E aqui o 7 não faz parte de A, ok? Por hoje é só.